Bom, galera, sejam bem-vindos mais uma vez, dando continuidade questões hidrostática Enem, deixando esse material aqui para vocês no link, né? São 20 questões de hidrostática. Já resolvi o primeiro, agora vamos para a questão de número 11, questão Enem. Vamos lá então. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado o dinamômetro D, com graduação de 6 N a 50 N, e um cubo maciço e homogêneo de 10 cm de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do dinamômetro, constando-se a leitura de 30 N quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 N no dinamômetro. Então a questão é essa. Ele coloca um cubo dentro da água, mas vocês têm que anotar aí, como ele quer, considerando a gravidade 10, ele quer a densidade da água no lago. Então ele colocou, para calcular a densidade do lago, ele mergulhou esse cubo. A graduação é 0 a 50 N, você não anota isso. Você vai anotar que ele tem 10 centímetros de aresta, é necessário para você calcular o volume dele. Você coloca massa 3 kg, certo? E aí, antes de colocar na água, deu 30 N. Quando o cubo preso ao dinamômetro e suspenso no ar, só que ele mergulhou até a metade. Então reparem que na segunda situação, é uma situação o cubo inteiro com essa aresta de 10 centímetros, o peso dele é 30 N, é a força que deu no dinamômetro. O peso é a força, o dinamômetro mede força. Deu 30 N. Só que quando ele colocou a metade, então na segunda vez, é o volume pela metade. Volume pela metade. E ali já no dinamômetro, o que vai acusar? 24 N. Por que diminuiu o peso? De 30 N de força-peso, passou para 24 N quando você coloca na água. Porque existe uma força que ajuda. Qual é o nome da força que ajuda os corpos a se levantarem nos fluidos? O nome da força que levanta, que sobe, que faz o balão subir, faz os navios ficarem em cima, faz os corpos que estão na água subirem. Qual é o nome dessa força? É a força do empuxo. E qual é o teorema que fala sobre a força do empuxo? É o teorema de Arquimedes. É igual a... Eu só sei só falando a palavra. Eu deixo você gostar. Empuxo, densidade, volume e gravidade. Eu deixo você gostar, porque eu decorei assim. Steven é professor deixa gostar de hidrostática. PDGH. Pressão, densidade, gravidade e altura. Steven. Arquimedes, eu deixo você gostar. Empuxo, densidade, volume e gravidade. Bom, esses são os teoremas aí. Vimos na passada sobre o Pascal, né? Esse aqui é Arquimedes. Então, reparem que ele cobrou um teorema de cada. Eu vou resolver os 3 teoremas. Primeiro, Pascal, que fala sobre a pressão, a prensa hidráulica. Depois, esse Arquimedes, fala sobre o empuxo. E depois vou fazer uma sobre pressão hidrostática, que é Steven, certo? Bora para Arquimedes. Então tem 24 N. Então se ele tem 30 N e ficou 24 N, quanto é que vai sobrar? Essa força que vai ajudar, ajudou quantos newtons? Ela ajudou com 6 N. 30 N menos 24 N, eu tenho um empuxo de 6 N. Tenho uma força de 6 N. Aí ele pede para você calcular a densidade. E como você vai, então, calcular o volume? O volume, no caso do cubo, é A ao cubo, né? Você vai pegar esses 10 centímetros, que vai ser 0,1 metro cúbico,
você eleva ao cubo e calcula o volume. Você vê no quando você mergulha, quanto é que esse volume é metade de 0,01, né? Então vamos para os cálculos, gente, para você entender isso melhor. Dinamômetro de 0 Newton a 50 Newton. No ar, ele terá 30 newtons. Isso é meio que óbvio, né? Tem o peso. O peso nada mais é do que... Eita, aqui esse tem bastante. Massa vezes a gravidade, que o peso, ó, multiplicando os dois, é os 30 newtons. O que ele fez? Ele mergulhou o cubo até a metade, né? Eu vou mergulhar ele até a metade. Até a metade. O valor que vai indicar é 24 newtons. Lembrando que o que indica é a força resultante. É o que aparece, é o resultado que aparece no dinamômetro. 24 newtons. Ele está perguntando o quê? Ele quer a densidade desse lago. É isso que ele quer. Bom, primeiro bora ver qual é o valor dessa força resultante aqui. Nós já sabemos. É 24 newtons. O resultado dessa força será a força peso menos o empuxo. Eu sou por quê? Que presta atenção. Se eu tenho um recipiente e eu coloco até a metade, um cubo, claro que isso aqui não é um cubo, mas para você entender, eu vou mergulhar até a metade. Mergulhando ele até a metade, eu tenho uma força que puxa para baixo, que é a força peso, e para cima é a força do empuxo. Por que de 30 newtons reduziu 24 newtons? Claro, porque agora tem um empuxo, agora tem a água. A força do empuxo é a força da água, dos líquidos, dos gases, que empurram os corpos para cima. Então eu tenho aqui, ó, preste atenção. Se a força resultante ela é 24 newtons, e o peso nós vimos que é 30 newtons, é claro que o empuxo ele vai ser essa subtração, 6 newtons. Só que por que eu quero saber isso? É como se fosse, quanto de massa esse empuxo vai ajudar? Quanto? Assim como eu multiplico massa vezes a gravidade, eu multiplico vezes 10, a massa sendo 3, o peso passa a ser 30 newtons, eu posso fazer o seguinte, quanto de massa ele vai ajudar? Então eu tiro uma casa, ando uma casa para trás, ó, eu ajudo, ele vai ajudar isso aqui, de 3 kg, com a ajuda do empuxo de 6 newtons, eu vou ter uma ajuda de massa, né, lá dentro desta água, desse lago, eu vou ter uma ajuda de 0,6 kg, né, isso em massa, convertido para massa. Só faço andar uma casa para a esquerda. Se eu quero passar para peso, para força, eu ando para a direita uma casa. Se eu quero ser o contrário, sendo que a gravidade sendo 10, tá? Eu só faço andar, ó, de força, peso, força do empuxo, isso aqui é empuxo, a força do empuxo, essa força do empuxo, ela vai ser 6 newton e a massa é 0,6. Só faço andar uma casa para a esquerda. Bom, com isso eu consigo achar a densidade desse lago. Ó, como é fácil achar a densidade do lago. Densidade do lago é a massa dividido pelo volume. Por que eu estava doido para achar a massa? Porque eu quero achar a densidade do lago. E o volume? Lembrando que o volume é a metade. Metade é isso, dividir por 2. Mas quanto é que é o volume? O volume, você viu lá em cima, é 0,1. Como é volume, a aresta, né? É 10 centímetros de aresta. 10 centímetros equivale a 0,1. É 0,1 ao cubo, porque é volume, dividido por 2. 0,1 ao cubo é a mesma coisa que 10, é a mesma coisa que 10 a menos 3. É a mesma coisa que 10 a menos 3. Dividido por 2. Substituindo os valores, a massa é quanto? A massa é 0,6 kg. O volume é 0,1 ao cubo dividido por 2, ou 10 a menos 3 dividido por 2.
Continuando, densidade do líquido, então ele vai ser, conservo o primeiro, 0,6, multiplico esse segundo bem aqui, invertido. Inverti o 2 eu passo para cima, o 10 eu passo para baixo. Ao invés de dividir, eu vou multiplicar. Conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Você pode fazer do seu jeito, tá? Você poderia logo dividir, depois você dividia de novo, dividia 2 vezes. Eu não dividi por 2, deixei essa fração mista, bem aqui, para poder fazer essa multiplicação mais fácil, bem aqui, 2 vezes 6, 12, vai dar 1,2. 10 ao cubo. Por que 10 ao cubo? Esse 10 a menos 3 está negativo, sobe positivo. 2 vezes 0,6, 1,2. Esse 10 a menos 3 está embaixo, sobe negativo. Sobe positivo, está negativo, sobe positivo. A massa é em quilograma e o volume é em metro cúbico. É a letra B. Por que a letra B? 1,2 grama por centímetro cúbico. Por que, professor? É a letra B. 1,2 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Bom, esse 10 ao cubo bem aqui, ele vai, eu tirando esse daqui, ou seja, eu dividindo ou multiplicando esse valor bem aqui por 10 a menos 3, eu estou passando de quilograma por metro cúbico, estou multiplicando por 10 a menos 3, estou passando para grama por centímetro cúbico. Então, quando eu multiplico, eu corto aqui, por isso que a resposta é 1,2 grama por centímetro cúbico. Então é isso, gente. Espero ter ajudado. A luz.